Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. A quem pergunta, embaixador, como é que está a acompanhar esta verdadeira novela? Tudo isto se transformou numa novela do acordo ou não acordo entre o Irão e os Estados Unidos. Depois de um fim de semana em que tudo parecia estar razoavelmente bem encaminhado, com o preço do petróleo a registar esse bom caminho. eh, Terça-feira, os Estados Unidos decidiram atacar umas posições de lançamento de mísseis no sul do Irão e aparentemente terá voltado tudo, não com certeza à estaca zero ou à estaca menos um, mas qualquer coisa se perdeu entretanto, não lhe parece? Sim, a acreditar naquilo que são as informações vindas dos Estados Unidos, que são as únicas que nós verdadeiramente temos. E, portanto, esta ciclotimia da posição americana, nomeadamente anunciada quer por Donald Trump, quer por Marco Rubio, que agora parece um bocadinho mais ligado ao follow-up desta discussão, de certa maneira cria uma imagem no plano internacional de que os Estados Unidos conduzem uma narrativa relativamente ao sucesso da operação negocial que estão a fazer através do Paquistão com o Irão, mas os sinais que chegam de Teherão são de uma determinação de continuar a guerra e, mais do que isso, uma determinação de não prescindir daquilo que eles consideram ser alguns elementos essenciais da sua posição. O que significa, portanto, que os iranianos têm consciência de que os Estados Unidos querem acabar rapidamente com esta guerra. E por isso estão a jogar com aquilo que têm na mão. E aquilo que têm na mão é muito interessante, do seu ponto de vista prático. Os iranianos foram sujeitos a dois bombardeamentos militares, um no ano passado, outro este ano, aparentemente que lhes destruiu toda a marinha, toda a força aérea, e imagina-se que muitos locais onde existem mísseis, etc., e sofreram muitos mortos desde já, mas mantém uma capacidade de resistência através de locais de lançamento de mísseis e da utilização de drones, nomeadamente aqueles que podem afetar a zona do Estreito de Hormuz. E como o Estreito de Hormuz é a única bomba atómica que os iranianos têm, eles gostariam de ter a outra, clarissimamente, mas não conseguem ter essa bomba atómica, mantém, enfim, o material nuclear enriquecido e mantém uma capacidade de disrupção grande na área de Hormuz. Aparentemente, a tentativa, este é o que se pode ler daquilo que se passou nas últimas horas, a tentativa dos iranianos de reforçarem a sua posição na zona de Hormuz terá sido combatida pelos americanos por este contra-ataque, numa ataques a lanchas, ataques a sítios de drones e eventualmente a movimentações que têm a ver com os mísseis. E os americanos, no fundo, que impuseram, lembremos-nos, um cessar-fogo, e esse cessar-fogo é incumprido sistematicamente também pelos americanos. E, portanto, é um cessar-fogo. O cessar-fogo hoje em dia já não significa nada, e já veremos a história relativamente ao Líbano. Portanto, vive-se neste momento uma situação. Os franceses tinham esta qualificação no final da Primeira Guerra Mundial, que é um drôle de guerra. É uma situação estranha, porque ao mesmo tempo parece que não há guerra, mas há guerra, quer dizer, e portanto, e os iranianos vão jogando com a necessidade que têm de se preservar as suas posições, em particular garantirem a sua capacidade de disrupção no Golfo e ao mesmo tempo pressentirem que os americanos querem acabar com a guerra. Há aqui um ponto novo em tudo isto, António, que tem a ver com a posição dos iranianos face aos seus vizinhos e até face ao próprio regime interno. Comecemos por este. No regime interno, clarissimamente, que este governo iraniano, esta estrutura dos governos dos ayatollahs, destruiu por completo tudo aquilo que era a emergência de um movimento democrático dentro do Irão que se lhe opunha. Portanto, o sentimento nacionalista dentro do Irão é fortíssimo hoje. E eu quase que diria, ousaria dizer que o Irão o regime dos ayatollahs ganhou imensamente no plano interno, mas eu até diria que ganhou alguma coisa no plano externo. Hoje em dia há uma espécie de uma simpatia difusa face aos ayatollahs depois de que foi o ataque americano e israelita. E isso também não é irrelevante na zona do Golfo. Os países do Golfo, sunitas, liderados para a Arábia Saudita, detestam o Irão, detestam o regime xiita do Irão. O regime xiita do Irão é uma ameaça, até porque tem uma capacidade, como aliás se tem visto ainda residual importante, e tem uma capacidade de disrupção da vida económica de todo o Golfo.
Dito isto, eles poderão estar tentados nesta fase a encontrar um modus vivendi com um Irão ligeiramente mais enfraquecido, mas já perceberam que deve ser muito difícil fazer isto com Trump no meio. Trump o que é que queria? Anunciou agora, gostaria que todos os países do Golfo assinassem acordos de Abraão com Israel. O que é que são acordos de Abraão? São acordos de normalização das relações de natureza política com Israel, como já tinha sido feito pelos Emirados Árabes Unidos e como eles gostariam que fosse feito pela Arábia Saudita, no que seguiria imediatamente um conjunto de outros países do Golfo. Eh, não parece haver esta vontade por parte dos países do Golfo nesta altura, porque vale a pena dizer, os acordos de Abraão pressupõem também o abandono de quaisquer reivindicações relativamente à Palestina, nomeadamente ao sistema dos dois Estados, à possibilidade dos palestinos terem um Estado com capital em Jerusalém Leste, e por isso mesmo estamos aqui num momento de avaliação do conjunto global de relações em função daquilo que for o outcome, a saída desta guerra. E, portanto, volto a dizer, os Estados Unidos querem acabar esta guerra, nota-se por parte da administração americana uma linguagem nesse sentido, mas eu também noto, isto é que é importante sob o ponto de vista político e diplomático, uma espécie de ingenuidade quase americana. Se nós olharmos para as declarações de Trump ao longo destas semanas, são amanhã haja um acordo, ou se não houver, vai haver uma destruição do Irão. Andamos nisto para cima e para baixo, todos os dias, às vezes são anunciados no próprio dia, até por Marco Rubio, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o secretário de Estado americano, é anunciada hoje para as próximas horas vamos ter aqui uma saída. Ora bem, será que isto é deficiência por parte do mediador, isto é, dos paquistaneses? Agora, há alguma ingenuidade, porque isto de dizer que vai haver um acordo, depois não haver um acordo, depois no dia seguinte há uma ameaça, depois não volta a haver acordo. Quer dizer, eu sei que é uma pressão, sob o ponto de vista para o Irão aceitar o pacote negocial. Nós não sabemos qual é, sabemos que um ponto essencial desse pacote tem a ver com onde é que fica o urânio enriquecido que hoje existe no Irão, se é destruído, se é passado para um terceiro país, se fica sob vigilância da Associação, a Agência Internacional de Energia Atómica, não sabemos. E não sabemos quais são os outros pormenores desta negociação e até que ponto esta negociação está a ser conduzida, digamos, eu diria, com alguma seriedade diplomática, tendo em atenção que há ataques ao mesmo tempo que se negocia. Portanto, há aqui qualquer coisa de muito estranho. Dito isto, há esta nervoseira por parte dos americanos e há uma resiliência teimosa por parte dos iranianos. Vamos ver no que é que isto está. Entretanto, o embaixador no Líbano, as coisas estão um bocadinho mais claras, isto é, há também um cessar-fogo, curiosamente. Menos curiosamente, o cessar-fogo é rompido a toda a hora. E aí não parece haver nenhuma dúvida. Tudo indica que Israel está a pretender acrescentar o sul, digo eu, dir-me-á se concorda. Tudo indica que Israel está a tentar acrescentar o sul do Líbano ao seu próprio território. Israel é contra o acordo no Irão, desde o início. E quer acabar com esse acordo e quer encontrar maneiras. Deve estar, neste momento, sob pressão política dos Estados Unidos, no sentido de dizer nós queremos o acordo no Irão. E para compensação, Israel, no fundo, é-lhe dada a luz verde por parte dos Estados Unidos para fazer o que quiser no Líbano. Uh, não vale a pena lembrar o que eu disse há bocadinho. Os Estados Unidos não deixam ter em conta os interesses de Israel ao pressionarem os países do Golfo para fazerem acordos de Abraão. Mas muito provavelmente em relação ao Líbano, no qual, volto a lembrar, os Estados Unidos se envolveram numa mediação essa em que Marco Rubio esteve, inclusivamente, com Israel e com o Líbano, os Estados Unidos não têm qualquer sucesso porque deram completamente mão livre a Israel, e Israel continua a dizer que a sua luta é contra o Hezbollah, e essa luta contra o Hezbollah implica, de facto, para Israel entrar pelo Líbano dentro, tendo em conta que o Hezbollah é um partido político, além de ser uma força militar, dentro do Líbano. O objetivo americano e israelita era, digamos, desarmar o Hezbollah, que era o ponto essencial, digamos, fazer um acordo com a administração libanesa, que é extremamente frágil, como nós aqui já observamos várias vezes, que não consegue ele próprio ter um exército que trave o Hezbollah. O Hezbollah é o exército mais poderoso dentro do Líbano, não é o exército libanês. E, por outro lado, no meio daquilo tudo, há ali uma força das Nações Unidas, que eu não sei por quanto tempo pode continuar o seu papel, que está ali a FINUL, que está ali a fazer um papel de
no fundo, de alvo de ataques, Sim, nomeadamente. qualquer coisa próxima de refém. E portanto, no Líbano, Israel faz o que quer e as notícias que vão vir do Líbano não são seguramente boas. Exato. Parece-lhe, embaixador, que vai haver novas negociações, creio que a 2 ou 3, ou 2 e 3 de junho, entre Israel e o Líbano. Acha que alguma coisa conseguirá, sairá desse encontro de positivo? António, o que Israel quer é a rendição do Líbano e a possibilidade de poder ajudar dentro do Líbano à destruição do Hezbollah. O Hezbollah, como vale a pena lembrar, em todas estas negociações, disse sempre que não tinha nada a ver com os acordos entre Beirute e Jerusalém ou Tel Aviv. E, portanto, provavelmente, quando Israel se sentar à mesa com a administração libanesa, estará a sentar-se à mesa com um parceiro que não tem capacidade para levar à prática também internamente tudo aquilo a que se possa comprometer. Israel só tem como intenção levar à prática aquilo que significar o seu interesse, e esse interesse nunca passa, vale a pena lembrá-lo, ao longo destas décadas, por um mínimo respeito pelo direito internacional. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com mais guerra. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que acompanhe essa outra novela, mas esta tem um caráter menos novelístico, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, numa altura em que estamos a pouco mais de 24 horas de se ter percebido que o regime de Moscovo aconselhou os embaixadores sentados em Kiev a regressarem aos seus países. É uma péssima notícia, não é, embaixador? Bom, no fundo, o que tem-se visto nos últimos tempos, uma intensificação dos ataques russos a Kiev, à própria cidade de Kiev, onde estão as embaixadas estrangeiras. De certa maneira, ao fazer esse aviso, é um aviso que aliás foi feito por Sergei Lavrov junto de Marco Rubio e depois alargado às outras embaixadas, no fundo está a convidar essas embaixadas a manterem-se, isto é, a correrem o risco de se manter. Porque, no fundo, ao manterem as embaixadas em Kiev, esses países, os países amigos de Kiev, amigos da Ucrânia, estão a dar uma espécie de um reforço à Ucrânia, no sentido de dizer, nós mantemos aqui os nossos embaixadores para que os russos não vos ataquem. Ora bem, isto é um jogo arriscado, e é um jogo arriscado em particular, porque os ucranianos e os amigos dos ucranianos, nomeadamente a nível europeu, estão a lidar com alguém no Kremlin que está neste momento acossado. E o acossamento não é necessariamente, digamos, o melhor estado para a racionalidade das decisões. A sensação que se tem neste momento na Ucrânia, e temos falado aqui nisto, é que o jogo está empatado, sob o ponto de vista militar. E está empatado, sob o ponto de vista militar, no terreno, em que a Ucrânia até recuperou aparentemente algum território relativamente àquilo que tinha perdido. Os avanços que a Rússia fez no passado foram extremamente onerosos, sob o ponto de vista pessoal e material. E, portanto, a Rússia também gostaria de acabar com esta guerra e já percebeu que não a está a ganhar. Não é que esteja a perder, mas não a está a ganhar. E, por outro lado, cada vez mais há ataques de parte a parte de maior densidade. Os ucranianos, por erro ou não, ou deliberadamente, fizeram um ataque na zona do Donbass em que mataram numa escola umas dezenas de pessoas. Os russos fizeram ataques devastadores também com mísseis de grande potência dentro de Kiev. E, por outro lado, a Ucrânia tem vindo a demonstrar a sua capacidade disruptora dentro do território russo. E, portanto, que consegue hoje, digamos, atingir infraestruturas energéticas e outras que tais. E, portanto, estamos a ver uma guerra cada vez mais alargada. E no topo, na cereja do bolo, tudo isto é uma declaração de Marco Rubio, os americanos estão sempre em cima do jogo, a dizer que nós, em relação à Ucrânia, já demos o que tínhamos a dar. Isto é, nós já não nos queremos envolver mais, pelos vistos as partes não conseguem chegar a acordo e não querem chegar a acordo. Marco Rubio fez esta declaração, vale a pena olhar para ela, porque isso deve traduzir muito aquilo que é o pensamento de Trump.
no sentido de dizer, querem prolongar esta guerra, então a gente vende material de guerra aos europeus para darem aos ucranianos e façam a guerra com a Rússia. Nós não nos metemos nisso. Hum, Enfim, não sei se os Estados Unidos, com a sua ambição de potência à escala global, podem fazer esse, esse deixar andar. De qualquer maneira, o sinal não é um sinal bom, tendo em atenção que era o único interlocutor, e nós falámos isto aqui na última reunião, que estava verdadeiramente, apesar de tudo, com um pé em cada lado e com a possibilidade de ter essa negociação. Se os Estados Unidos saem, deixa de haver interlocutores, aparecerão novos interlocutores. Uma coisa é clara: os interlocutores europeus são irrelevantes e a Rússia nunca os aceitará. Nenhum membro da NATO europeu será aceito pela Rússia como mediador. Porque o mediador tem que ter, apesar de tudo, algum equilíbrio, e de facto os europeus estão ao lado de Kiev. Esse é um ponto claro e nunca deixaram de o estar, e mais do que isso, a linguagem global não é negativa nesse aspecto. E também a saída de Viktor Orban da Hungria também, de certa maneira, reforça a unidade dentro da União Europeia, nomeadamente dentro da União Europeia e do resto da NATO. Portanto, estamos aqui com um terreno em que não se vê uma saída, porque claramente no campo de batalha os russos não conseguem sair de onde estão. E isso deve dar para uma figura como Putin, que é um autocrata que tem que responder perante uma opinião pública onde há muitos mortos e em que é preciso uma narrativa de guerra com um mínimo de futuro em termos de saída. Ora, ao somar-se a instabilidade dentro da Rússia provocada pelos drones ucranianos, ao não haver avanços no terreno e ao sentirem as pessoas de que a guerra não está a ser ganha, é evidente que nós não estamos perante uma administração democrática que precise de uma ratificação eleitoral. A Rússia vive num sistema um pouco estranho em que há eleições, mas nós sabemos que o jogo está mais ou menos marcado. O que não significa também que dentro da Rússia prevaleça alguma tendência no sentido de pôr em causa Putin. Por este momento, aparentemente, os sinais não são nesse sentido. Putin continua a ter, digamos, uma grande popularidade porque o Putin conseguiu convencer os russos de que, no fundo, esta é uma guerra para evitar o acossamento por parte da NATO, e que, no fundo, o jogo da Ucrânia é apenas um jogo de testa de ponte da NATO junto às fronteiras russas. Isto está na mentalidade russa, verdade ou mentira, vive no fundo como a narrativa interna que Putin entende marcar. E neste quadro, Putin continua a tentar encontrar soluções, nomeadamente de natureza económica e energética, nas suas relações com a China, onde foi recebido muito bem por Xi Jinping, depois de Xi Jinping ter recebido Trump, como falámos a semana passada, e portanto Putin continua a tentar escapatórias para isto, mas a guerra não lhe está a correr bem, os Estados Unidos não estão a envolver-se minimamente no processo negocial, aparentemente, ao que se sabe, pode ser que qualquer coisa esteja a correr nos bastidores que nós não saibamos, e os europeus apenas reiteram e têm, no fundo, financiado de forma muito clara o esforço de guerra ucraniano, que tem, digamos, até algum otimismo atrás de si. As declarações de Zelensky, o facto dos ucranianos estarem a vender armas pelo mundo agora, em função da sua indústria militar, de certa maneira revela uma capacidade e um desenvolvimento de alguma economia de guerra por parte da Ucrânia, o que não deve ser um sinal muito bem visto na Rússia, pelo contrário, deve ter sido a noção pela Rússia de que afinal estes tipos não se estão a sair tão mal deste confronto. Por falar em financiamento, embaixador, ficámos a saber que aquela extraordinária personagem do secretário de Estado da NATO aparentemente terá esperado que Viktor Orbán saísse de cena para lançar o debate sobre a possibilidade de os países da NATO reservarem 0,25% do PIB para investirem na Ucrânia. Convém lembrar que os 400 milhões de euros que os Estados Unidos decidiram enviar para a Ucrânia em 2026 e os 400 milhões que decidiram enviar em 2027 representam 0,0012% do PIB norte-americano. Como é que viu esta iniciativa de Mark Rutte? A iniciativa de Mark Rutte tem a ver com a sua tentativa de apaziguamento dos Estados Unidos. Rutte é
Nós assistimos àquelas cenas, e aliás comentámos aqui, de uma certa quase humilhação e vou utilizar a expressão sabugice, mas não é muito bonita, mas é aquela que me ocorre mais. Relativamente a Trump, no sentido de tentar garantir que Trump ficava ligado ao processo. O sucesso da operação Mark Rutte junto a Trump não foi muito grande, porque Trump chamou Mark Rutte aos Estados Unidos, numa certa altura, e Mark Rutte, de certa maneira, desapareceu da circulação durante algum tempo. É claro que Marco Rutte estava à espera de poder ter uma unanimidade no quadro da União Europeia, para conseguir, digamos, de formatar a resposta da NATO, de uma forma que fosse aceita pelos Estados Unidos. E, portanto, está a tentar o mais possível encontrar algo que tenha a ver com a capacidade de prolongamento, da NATO, neste quadro. Eu devo dizer que, por muito que a figura de Marco Rubio não inspire um sentimento muito positivo, eu percebo a lógica de Marco Rubio. Peço desculpa, não é Marco Óbvio. Rubio, de Ruta. Eu percebo a lógica de Ruta. Ele está a tentar o mais possível garantir que os Estados Unidos não se desligam da NATO. E para um tipo que é secretário-geral da NATO, isto tem sentido. E, portanto, a maneira como faz, o modo público como o faz, é por vezes extremamente chocante. Mas ele vai tentar aquilo que muitos países da NATO também consideram importante, que é que os Estados Unidos não se desliguem da NATO. Porque já se percebeu que não há NATO sem os Estados Unidos, e mesmo a capacidade da própria União Europeia ser, digamos, o pilar europeu que se autonomiza relativamente à NATO com um mínimo de capacidade de expressão verdadeira no plano militar, é limitado. Agora, há um ponto importante, António, é que a Europa está a começar a entrar num pânico relativamente à Rússia, porque aparecem da parte de atribuídos aos russos algumas ações, nomeadamente uma tentativa de, de minagem na Polónia, o aparecimento de alguns drones estranhos, mas uns são ucranianos, também já se deu conta, o surgimento por exemplo, de influência nas comunicações que deu origem outro dia a uma situação grave para o secretário de Defesa britânico. Há um pouco a noção, começa a criar-se um pouco a noção verdadeira ou falsa, nós não sabemos, vivemos num mundo daquilo que nos é dado pelos vários autores dessas informações, de que a Rússia estará, digamos, a criar alguma agressividade junto dos países europeus. Ora bem, isto ajuda a manter, e vale a pena dizê-lo, ajuda a manter esta atitude anti-russa. Há uma russofobia, claramente, hoje em dia. A atitude face a Moscovo está quase similar àquela que existia no quadro da Guerra Fria. Moscovo hoje é a capital de um país hostil e, portanto, está-se a criar, em particular nos países, naturalmente nos países bálticos e nos países que têm fronteiras relativamente próximos com a Rússia, como é o caso da Polónia, que tem fronteira com a Bielorrússia, está-se a criar, digamos, um ambiente de russofobia militante, que aliás afeta a linguagem dos próprios dirigentes europeus, a começar por Kaja Kallas, mas também a senhora Ursula von der Leyen e o próprio António Costa estão, digamos, aculturados a uma linguagem profundamente anti-russa. Por outro lado, também é curioso, como forma de compensação, surge a ideia de falar com os russos. Quer dizer, e portanto, a ideia de falar com os russos é uma ideia importante. Eu já agora, António, eu acho que a gente, também para não pôr este programa também tão muito sério, vale a pena, se estão a ouvir-nos pessoas do Brasil, seguramente que falar com os russos é uma expressão que é muito comum aos brasileiros. As pessoas não sabem, mas eu vou contar. Num campeonato do mundo de futebol, a certa altura foi dito pelo treinador ao Garrincha que num jogo entre o Brasil e a Rússia e a União Soviética, foi dito que era preciso que, quando o Garrincha fosse para a direita, o defesa russo faria desta maneira, depois o Garrincha ia para a esquerda, o defesa russo ia para o outro lado, e o Garrincha faz uma pergunta ao treinador, e já falaram com os russos? Esta expressão hoje em dia no Brasil, para quem nos está a ouvir, é uma expressão comum.
quando se não sabe se falou com o inimigo a propósito de qualquer coisa, já falaram com os russos. Por vistos, ainda não falaram com os russos. Apareceram várias hipóteses, apareceu uma hipótese sem sentido, que era Gerhard Schröder, naturalmente, apareceu a hipótese de Mário Draghi, apareceu a hipótese de Angela Merkel, enfim, até apareceu a hipótese de António Costa, era uma das hipóteses possíveis, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde a Europa tem que falar com os russos, em particular se os Estados Unidos se dissociarem da questão global. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez embaixador, para levarmos os nossos ouvintes, espectadores, até à América Latina, onde, nomeadamente no Peru e na Colômbia, mas também, e talvez mais importante, pelo menos para a lusofonia, em pouco tempo, o Brasil, estão em processos eleitorais. No Peru, aparentemente, será difícil que o país não caia nas mãos da direita e de uma família, a família Fujimori, que tem pergaminhos na área das condenações, e, portanto, será difícil escapar por aí. Na Colômbia, aparentemente, a divisão entre direita e esquerda também acesa estará um pouco mais virada para a esquerda, e tudo isto terá, evidentemente, repercussões no Brasil. Como é que está a seguir todos estes atos eleitorais, embaixador? A América Latina está, nunca deixou de o estar, verdadeiramente polarizada à esquerda-direita, quer dizer, e portanto, e naturalmente que isso tem neste momento o trend, digamos, é mais em favor da direita do que da esquerda. Vamos ver que no Brasil e mesmo no final da resolução na Colômbia. Mas a sensação que se tem é que os Estados Unidos não estão, digamos, completamente dissociados disto, isto é, mantêm-se atentos a esta realidade. Vale a pena lembrar que Trump definiu uma nova doutrina para a América do Sul, uma doutrina de, digamos, influência objetiva por parte da chamada doutrina Monroe, que sempre existe, a ideia que os americanos têm uma espécie de olhar especial sobre a América Latina. O Trump transformou isso numa leitura própria que, de certa maneira, limita a própria autonomia da América Latina e depois leva isso ao extremo na Venezuela e vai levar isso ao extremo seguramente daqui a dias em Cuba. Estas eleições que tiveram, por exemplo, um resultado claro no caso do Chile, vamos ver como é que as coisas se vão passar agora no caso do Peru. O António tem razão, de facto, Keiko Fujimori, que é filha do velho Fujimori, que é, vale a pena lembrá-lo, um imigrante japonês, de uma comunidade imigrante japonesa que existe dentro do Peru, como há também no Brasil, mas sem expressão política, E é também um bandido, é preciso também recordar. esteve preso e foi condenado. Esta filha de Fujimori é a quarta vez que tenta ser presidente do Peru. A vitória, digamos, na primeira volta não foi esmagadora, ela tem uma vitória de 17,19% face ao candidato da direita, da esquerda, peço desculpa. Depois tem a ver com a agregação que se faz depois dos votos, embora ninguém seja dono dos votos de ninguém, mas aparentemente a agregação ser-lhe favorável. Vamos ver, a definição é no dia 7 de junho, e vamos ver se o Peru volta regressa, digamos, às mãos da direita Fujimori pela primeira vez, e em que medida, qual é a posição da esquerda, nomeadamente no quadro legislativo, porque depois, como se confrontam sistematicamente nestes países a legitimidade legislativa, que tem origens diferentes, nomeadamente em matéria de voto, no Parlamento, no Senado, e depois a legitimidade política dada pelo Presidente, muitas vezes isto depois é um choque, como aliás já se viu no recente passado do Chile. É uma tragédia, digamos, para estes países estarem incluídos neste pacote. Uma outra eleição aqui importante é a eleição na Colômbia. A Colômbia teve
um tempo muito grande em que o papel dos Estados Unidos, os Estados Unidos tinham na Colômbia um papel muito grande que tinha a ver com o combate ao tráfico de droga e ao papel que a própria polícia de tráfico de droga americana, a DEA, tinha na Colômbia, e de certa maneira isso durante anos influenciou a vida política da Colômbia. A Colômbia era o país da América Latina, da América do Sul, que tinha uma influência direta da política americana mais forte. Outros depois tiveram. O Chile também teve num outro sentido, a Argentina também, mas a Colômbia tinha, porque estava ligada a algo que era muito importante para os Estados Unidos também, mas também para outros países da América Latina, que era a luta contra o tráfico de drogas, em que na Colômbia as Farc eram alimentadas, as forças revolucionárias eram alimentadas pelo tráfico de drogas. Houve um acordo, esse acordo dentro da Colômbia permitiu que um governo que aliás Santos, que aliás foi Prémio Nobel da Paz, pudesse fazer um acordo político, e Petro, o novo presidente, que vem da esquerda, é alguém que esteve ligado aos movimentos guerrilheiros. Era presidente da Câmara da Capital, mas tinha estado ligado aos movimentos guerrilheiros, o que lhe dava alguma legitimidade à esquerda. Uh, Todo o processo de Petro nos últimos tempos foi complexo, ele é muito atacado, naturalmente, pela direita colombiana, não pode ir às eleições, porque na Colômbia a regra é que só podem fazer um mandato, o que é uma medida extremamente sábia e que toda a gente devia aprender com a Colômbia, e aí torna-se. Há um candidato de esquerda na Colômbia, Ivan Cepeda, que é contraditado por um candidato de direita, que é Abelardo de la Espriella. Nomes que eu, confesso, vou conhecendo ao longo destes tempos. As eleições estarão em 31 de maio, com a segunda volta em 21 de junho. E sempre a tal polarização esquerda-direita vem aí. Veremos em que medida Petro, que tem uma imagem internacional um bocadinho dual, porque apesar de tudo ele respeitou o sentido democrático dentro da Colômbia, digamos, a sua ação não foi vista como totalmente negativa, embora os Estados Unidos o atacassem fortemente, nomeadamente a administração Trump. Vamos ver se este candidato Cepeda, que lhe sucede na liderança da esquerda, consegue, digamos, inverter aquilo que parece ser uma tendência grande dentro da América Latina, que é entregar o poder à direita. Eh, Parece-lhe, embaixador, que isso é um mau sinal para Lula da Silva em outubro? Neste momento, convém que as pessoas percebam o que é que se passa no Brasil. O Brasil entrou, depois da vitória de Lula da Silva, depois da passagem por Lula Rousseff, depois de uma transição formal, entrou numa deriva que teve a ver com a tentativa de golpe de Estado. Vale a pena lembrar que Bolsonaro patrocinou e com o qual queria evitar a sua derrota por parte de Lula, nomeadamente no dia em que Lula ia ser, digamos, empossado pela terceira vez como presidente. Eh, a administração de Lula é uma administração com grandes dificuldades, porque tem um jogo parlamentar muito complexo, eh, como aliás acontece nestes países em que há esta dupla legitimidade. Lula fez uma série de compromissos, fez aqueles governos imensos, com imensa gente e com pagamentos aqui ou ali, nomeadamente em matéria legislativa e em matéria de financiamento público, que faz parte daquilo que é, quando nós aqui em Portugal falamos do queijo limiano, o queijo limiano, comparativamente com qualquer ação no Brasil, é, é um infantário. E, portanto, o Brasil vive assim, de cedência, quase de cheques, para comprar apoios políticos. Dito isto, a administração Lula, que aliás teve no plano internacional alguma relevância, cavalgando de certa maneira também o êxito daquilo que foi o acordo do Mercosul, mas Lula é uma personalidade com uma capacidade histriónica, digamos, e de relação muito interessante, até na própria relação com Trump, depois de ter sido punido com tarifas muito fortes, conseguiu negociar alguma coisa, não necessariamente tudo.
Mas a família Bolsonaro não esteve quieta e enquanto Jair Bolsonaro foi preso, e está preso em casa, mas está preso, os seus filhos movimentaram-se. Um foi para os Estados Unidos fazer aquilo que provavelmente não foi muito bom para a família, que foi fazer uma campanha contra o Brasil de certa maneira, impulsionando os Estados Unidos a fazerem tarifas fortes contra o Brasil, que no fundo afeta a generalidade das pessoas. Mas o irmão, que está no Congresso brasileiro, foi fazendo lentamente o seu caminho e, neste momento, nós temos Flávio Bolsonaro a aproximar-se, em termos de sondagens, de Lula. Lula não tem sido um êxito em muitas das políticas internas, daquelas que afetam o dia a dia dos cidadãos. O Brasil é um país extraordinariamente grande e difícil, e todos os presidentes também vivem com essa desigualdade, mas está, digamos, relativamente acima ainda nas sondagens em relação a Flávio Bolsonaro. Vamos ver, porque como isto pode muito rapidamente alterar-se com o tempo, já se percebeu que Flávio Bolsonaro será o candidato da direita. Tarcísio de Freitas, que era o governador do Estado de São Paulo, já anunciou que prefere reconcorrer ao Estado de São Paulo e não desafiar à direita Flávio Bolsonaro. E, portanto, se Lula escorrega nos próximos meses, este Bolsonaro mais sereno e aparentemente um pouco mais bem preparado que o pai, o que também não é difícil, pode vir, digamos, a ter o seu sucesso. E aí voltamos àquilo que já aconteceu no passado, António, que é chegarmos a uma segunda volta em que a esquerda está de um lado, a direita está do outro. E, portanto, outra vez o Brasil votou Bolsonaro maioritariamente, como nos Estados Unidos há uma América que votou com 77 milhões Donald Trump. Portanto, nós temos que, curiosamente, Flávio Bolsonaro foi outro dia à Casa Branca para tirar uma fotografia com Donald Trump. Uma fotografia estranha que Trump obriga as pessoas, particularmente aquelas por quem não tem ou por quem não mostra um grande respeito. Se Trump está sentado na secretária e o outro tipo está ao lado, ao pé dele, como se ele fosse o dono da festa, e é, e o outro estivesse ali a ter uma photo opportunity com ele. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos meses, por qualquer, digamos, eh, descarrilar de algumas das políticas ou de alguns escândalos que podem acontecer. No Brasil costuma-se dizer que um escândalo, só um escândalo pode abafar o outro. Isso pode, de certa maneira, tirar a Lula essa pequena margem. E essa pequena margem não é suficientemente grande para lhe garantir, numa segunda volta, uma vitória. Vale a pena dizer, entretanto, que o Lula está combater com radioterapia um problema de cancro de pele, o que, de certa maneira, induz uma imagem de fragilidade. Funcionará essa fragilidade em seu favor? Funcionará essa fragilidade em favor de um candidato mais novo e capaz de trazer alguma novidade, mas a novidade, no fundo, é a imagem daquilo que foi a administração do pai? Vamos ver. Exatamente, vamos ver. Apesar de ainda faltarem alguns meses, será com certeza um tema que iremos Em acompanhar. outubro. As eleições, vale a pena dizer, que tal como nos Estados Unidos, as eleições, os Estados Unidos são em novembro, no Brasil ainda pior, que é em outubro, e o presidente só toma De posse outubro para janeiro. no dia 1 de janeiro. O que, aliás, é uma coisa que os brasileiros se queixam imenso, é que no dia 1 de janeiro, para a posse do presidente, há muita pouca gente que lá vai estar. Importante, porque ninguém quer passar o dia 1 de janeiro em Brasília. E, portanto, os brasileiros já tentaram várias vezes mudar a data, mas para isso é preciso mudar a Constituição, porque isto está na Constituição. Portanto, no dia 1 de janeiro já estive na posse de um presidente, que é o segundo mandato de Lula, e ninguém de Portugal foi à posse, particularmente do segundo mandato, e vai o embaixador, naturalmente, que tem que lá passar o 31 de dezembro para estar nisso. O que, de certa maneira, desqualifica um bocadinho a representação nacional nas posses dos vários países, e que normalmente gostam de dar ao Brasil o lugar importante que ele tem no plano internacional, mas a data é extremamente inconveniente para a maioria das pessoas, quer dizer, o fim de ano pode ser muito bonito no Rio de Janeiro, em Brasília não é propriamente a coisa mais entusiasmante. Exatamente, por isso provavelmente talvez uma parte dos diplomatas estará de direta para não perder o melhor dos dois lados. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui no programa de hoje. Continuem a segui-lo no site do Jornal Económico e nas redes sociais da mesma marca. Obrigado e até para a semana.